França e Polônia se enfrentam no próximo domingo, ao meio-dia, no estádio Alto Mama. A Polônia, que já foi 2 vezes terceiro lugar, não se classifica para as oitavas de final da Copa desde 1986. As suas últimas 3 participações ficou na fase de grupo. A Polônia perdeu a terceira partida de fase de grupos para a Argentina, mas mesmo assim conseguiu a classificação em segundo lugar do grupo C. O técnico Michniewicz deve repetir a escalação que foi a campo contra a Argentina e tem todo o elenco à disposição, contando com o artilheiro Robert Lewandowski. Eu sou Robert Ferreira e este é o Samba Fute na Copa. Neste domingo, ao meio-dia, horário de Brasília, França e Polônia jogam pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Esse confronto que nós estamos falando não é novidade em Copas do Mundo. Há 40 anos, na Copa de 1982, que foi disputada na Espanha, França e Polônia, ou Polônia e França, disputaram o terceiro e quarto lugar daquela Copa. O jogo para decidir quem ficaria com a terceira e a quarta posição. A partida foi vencida pelos poloneses pelo placar de 3-2. No histórico geral, a França tem larga vantagem em cima dos poloneses. São 8 vitórias, enquanto os poloneses têm apenas 3 e mais 5 empates. O último duelo entre as duas seleções foi no ano de 2011, há 11 anos. Naquele dia, o goleiro Wojciech Szczesny e o atacante Robert Lewandowski estiveram em campo na derrota polonesa na Polônia para os franceses pelo placar de 1-0. Bom, falando na Copa do Mundo deste ano, falando do presente, que é o que importa, França passou em primeiro lugar no seu grupo, passou até com uma certa facilidade. Tanto é que na última rodada contra a Polônia, usou o time reserva para dar rodagem ao seu elenco. Até o momento, os franceses fizeram 6 gols e sofreram 3, tendo 3 gols pró de saldo. Já os poloneses não fizeram uma boa fase de grupos. Jogaram um futebol pouco convincente, mas mesmo assim passaram para a segunda fase. Fizeram apenas 2 gols contra a Arábia Saudita e também sofreram 2 gols contra a Argentina na última partida. Ou seja, está com um saldo zerado. E os poloneses só foram para as oitavas de final devido ao critério de cartões. Eles tiveram menos cartões sofridos do que o México, que acabou ficando na terceira posição. Fazendo um retrospecto a partir do jogo deste domingo, poderá vir a ser equilibrado, mas eu não vejo possibilidades de que a Polônia possa vir a vencer a França. Para mim, se ocorrer esse resultado, será zebra. Será uma grande zebra da Copa. Eu acho que a França tem tudo para poder realizar um bom jogo. Até porque os principais jogadores, como Griezmann, Mbappé, Rabiot e outros, não jogaram contra a Tunísia. Ou melhor, até jogaram, mas entraram no decorrer da partida. Não jogaram todos os 90 minutos. Então, eu creio que a França vai vencer com facilidade esta partida. Eu sou Gustavo Machado para o Samba Fute na Copa do Mundo. E o domingo continua com as partidas de oitava de final da Copa do Mundo do Catar. E teremos a partida entre Inglaterra e Senegal. E eu vou falar para vocês um pouquinho da seleção africana. A seleção de Senegal não começou tão bem assim no grupo A em questão de resultado. Perdeu para a Holanda por 2-0, mas teve uma partida muito boa e muita gente até achou que era ela quem deveria ter saído com a vitória neste jogo. Porém, depois disso, deslanchou, venceu as 2 partidas seguintes e terminou o grupo na segunda colocação e, com isso, avançou para as oitavas de final. O problema é, será que nesse momento de decisão eles vão conseguir suprir a ausência de sua principal estrela, do atacante Sadio Mané, cortado às vésperas da Copa do Mundo por conta de uma lesão? E para isso, nesse momento, eles têm Sarr. O atacante tem se destacado nas partidas até o momento, já marcou um gol e tem sido a referência técnica, tem jogado fino da bola nesse momento da competição. Mas a gente tem que entender como vai funcionar a tática do técnico Cissé para esse jogo contra a equipe inglesa, que também é uma seleção muito forte. A tendência é que, diferentemente do que foi no jogo contra o Equador,
o treinador opte por um estilo de jogo um pouco mais conservador, tentando sair um pouco mais nos contra-ataques, até levando em consideração a atuação da Inglaterra contra os Estados Unidos, já que os americanos tiveram um jogo ali mais de velocidade, e é uma característica também da seleção senegalesa. Pode ser um duelo bem interessante. A Inglaterra bateu o país de Gales com tranquilidade no último dia 29 de novembro em jogo válido pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022. Agora, os ingleses enfrentam a seleção de Senegal nas oitavas de final da competição. Será o primeiro confronto entre as seleções na história. E um duelo de leões. De um lado, os 3 leões, que representam a monarquia, que tem agora um lado ainda mais significativo após a morte da rainha, já que o leão é o rei da selva e agora os ingleses são liderados simbolicamente por um rei também. Do outro lado, temos os leões de Teranga, apelido da seleção senegalesa, já que o leão demonstra força e é um símbolo do continente africano. Já a palavra teranga vem do dialeto senegalês Wolof, em que teranga seria uma forma de vida que representa o cotidiano, algo como aceitar os outros e viver em harmonia e hospitalidade. Olha que bonito, hein? Voltando para o duelo, o English Team foi líder do grupo B, enquanto os senegaleses ficaram na segunda colocação do grupo A. O duelo acontece nesse domingo, dia 4 de dezembro, às 16 horas, no estádio Al Bayt. As seleções africanas estão dando o que falar na Copa do Mundo de 2022 e os senegaleses superaram a ausência do astro Sadio Mané e fazem até aqui uma boa competição, sendo que a equipe é perigosa para o confronto contra a Inglaterra, que é a favorita. E o próprio técnico do English Team, Gareth Southgate, alertou sobre a força do rival. Abre aspas, sabemos que somos favoritos para o duelo e para a classificação, mas o Senegal será uma seleção muito perigosa. Conhecemos muitos dos seus jogadores que jogam na Premier League e em toda a Europa. O Senegal é o expoente máximo do futebol africano, com a classificação mais alta de todas as seleções no ranking da FIFA, dentre os africanos, e é o atual detentor da prestigiosa Copa Africana de Nações. Os ingleses nunca perderam para adversários africanos em Copas do Mundo e querem se manter assim. Além disso, nenhuma seleção foi 100% das oitavas e quem fez mais pontos fez 7, como a invicta Inglaterra, juntamente com Holanda e Marrocos, outra equipe africana. A Inglaterra pode ser considerada uma grande nação no futebol, mas o seu único sucesso foi na Copa do Mundo de 1966, quando sediaram a competição. Os anos que se sucederam acabaram sendo de decepções e insatisfações. Seria a partir de domingo o caminho para o bicampeonato ou mais um tropeço histórico? Para o duelo, o técnico inglês tem apenas uma dúvida, que é se escala Kyle Walker ou Trippier na lateral direita. Para mais informações sobre a Copa do Mundo, siga o Samba Fute nas redes sociais. E eu sou Eric Filardi para o Samba Fute na Copa.